Na caminhada da vida precisamos ouvir somente a voz de Deus. As outras vozes ao nosso redor acabam que não interessam, porque elas nos confundem, mas a voz de Deus ela nos traz direcionamento. É sobre isso que eu quero falar com você hoje nessa mensagem, ouvir só a Deus. Então, que você ouça essa palavra e seja edificado por ela, seja, esperançado do Senhor por ela. E eu também quero te convidar para você se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo, deixar teu comentário. Então faz isso. E lembra que essa palavra aqui, esse vídeo é para você ouvir. Então você não precisa parar tudo para assistir se não quiser. Então você pode só deixar tocando e ouvir e ser abençoado por essa palavra. Então vamos à palavra e que Deus nos abençoe. Glória a Deus! E aqui iniciamos mais um momento da palavra. Hoje estaremos falando com uma palavra que tem por tema ouvir só a Deus. Essa palavra está baseada lá no Salmo 3, nos versos 2 e 3, que nos dizem o seguinte: muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Porém tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Meus queridos, precisamos ouvir tão somente a voz de Deus. Tudo isso porque o mundo ele tenta nos confundir. O mundo com todas as suas armadilhas, o inimigo com todas as suas armadilhas, ele vai tentar a todo custo nos confundir para que a gente fique meio perdido na caminhada. E se a gente está meio perdido, a gente acaba se afastando de Deus. Porque com Deus a gente não está perdido, entendeu? Então a gente precisa ouvir tão somente a voz do nosso Deus. Preste atenção, o verso 2 desse Salmo 3 que a gente acabou de ler, ele fala bem assim, ó. Muitos dizem a minha alma, não há salvação para ele em Deus. E aí talvez muitas pessoas olhem para você e falem bem assim, esse aí não tem jeito não. Essa pessoa, tudo que esse indivíduo, tudo que essa indivídua já fez, não tem salvação para ele não, porque já errou demais na vida, fez isso, fez aquilo. Mas, meus queridos, isso é a voz do acusador. E o acusador é Satanás. Entenda uma coisa, no Senhor você tem solução sim. Porque o Senhor, ele te perdoa de todos os teus pecados. Ele começa a escrever uma nova história com você. A partir do momento que você aceita o Senhor, a Bíblia fala que ele lança todos os seus pecados no mar do esquecimento. Toda aquela sua vida pregressa, tudo aquilo que você já passou, ele lança no mar do esquecimento e começa uma nova vida a partir de ali. A partir do momento que você aceita Jesus. Então entenda isso hoje. Deus tem uma nova vida para você. E se o Senhor fala isso para você, é a verdade. Você não precisa ficar crendo no que as pessoas dizem. As pessoas vão só querer te acusar. Elas vão emprestar a boca dela para o inimigo e vai seguir nisso aí. Mas entenda, ouça a voz de Deus. Porque é a voz de Deus que não te acusa. O que te acusa é Satanás, mas a voz de Deus não. A voz de Deus ela vai te levar para o bom lugar. Ela vai te levar para um lugar onde você precisa estar, que é na presença do Senhor. Que é na presença dele, que é o nosso Pai. E na presença do nosso Pai há conserto para as nossas vidas. O verso 3 fala que o Senhor é o nosso escudo. E se ele é o nosso escudo, ele nos protege, ele nos defende de todas essas flechas com fogo, desses dardos inflamados do maligno que tentam te atingir. O Senhor é o teu escudo. O Senhor é esse escudo que te protege, que te guarda de todo mal. E se você está sendo guardado pelo Senhor, por que temer, né? Mas muitas vezes a gente se pega com medo do que o inimigo possa fazer. Meu querido, não tema o inimigo, porque o Senhor é contigo. E às vezes quando a gente fica com esse medo, a gente para um pouquinho, esquece de continuar caminhando. Mas uma coisa que é muito certa é que você precisa confiar na proteção que o Senhor tem para você. Se o Senhor fala que te protege, ele te protege, ponto final. Se o Senhor fala que te livra, ele te livra, ponto final. Para que temer? Sabe, muitas vezes a gente dá ouvido, na verdade, às vozes do inimigo que te acusam, que te amedrontam, que só querem te atrasar. E a gente esquece de ouvir a voz daquele que nos ama, que é o Senhor.
A gente esquece de ouvir a voz daquele que é o nosso Pai e que só quer o nosso bem. Mas aí a gente começa a ouvir os gritos que o inimigo tenta contra nós, nos acusando, nos amedrontando. Mas hoje eu te digo, ouça a voz tão somente do Senhor. Porque a voz do Senhor é uma voz doce, é uma voz que te dá confiança, é uma voz que te fortalece. Então, todos os dias da tua vida, cante aquele louvor que diz, fala Deus, fala Deus. Não se perca nesse tanto de barulho que o inimigo tenta fazer para te confundir, não. Ouça a voz do Senhor e prossiga nessa voz, porque é essa voz que vai fazer com que você, alcance aquilo que você tem que alcançar, aquilo que o Senhor reservou para você. Mas se você der ouvido para a voz do inimigo, você vai sair do caminho, você vai se perder, você não vai chegar em lugar nenhum. Mas ouvindo a voz do Senhor, você ouve direcionamento para onde você deve ir. E aí você vai e você chega lá. Então, meu querido e minha querida, saiba que o inimigo ele tenta te acusar, ele vai tentar te enfraquecer durante toda a caminhada, porque o inimigo ele é incansável. Mas muito mais incansável é o nosso Deus, que nos abençoa e nos protege com seu escudo. Então entenda isso hoje, o Senhor é esse Deus que levanta a tua cabeça, sabe? Às vezes a gente está andando de cabeça baixa, a gente está cabisbaixo, andando, e quem anda cabisbaixo não está olhando para o caminho direito. Talvez está passando flores ao seu lado, ele nem percebe a beleza disso tudo. Mas o Senhor é esse que levanta a tua cabeça e fala, caminha de cabeça erguida, porque eu estou contigo. Sabe, o inimigo ele tenta te acusar em todos os momentos. Mas o Senhor é esse Deus que fala bem assim, ó, não ouça essa acusação. Ande de cabeça erguida, porque eu estou contigo e já te perdoei. Sabe? O Deus Todo-Poderoso, ele é contigo. E quando esse versículo fala que o Senhor ele exalta a nossa cabeça, não é que a gente vai ficar se achando, não. Não, de forma alguma. Falando que o Senhor ele não vai deixar que a gente ande de cabeça baixa, mas que a gente ande de cabeça erguida, porque a gente sabe que tem um Pai que cuida da gente. E isso faz total diferença em nossas vidas. Então que você entenda isso, que você compreenda a grandiosidade que é de você ter um Pai que cuida de você e que fala com você, te dá direcionamento. Então, meu querido e minha querida, entenda isso hoje. Você tem um Pai que está te direcionando, que conversa com você. Basta você se aproximar dele em oração, lendo a sua palavra, e você vai receber direcionamento para tudo que você precisar. Mas é tudo mesmo, não é só uma coisinha aqui e outra ali, não, é para tudo. O que você precisar, o teu Deus estará a te direcionar e te falar o que você precisa. Então, que Deus abençoe a tua vida, que Deus te fortaleça e que cada dia mais e mais você se aproxime do Senhor para ouvi-lo melhor, cada vez mais e mais e mais. Mas eu ainda quero orar por você nesse momento. Vamos orar? Pai de tão grande amor e cuidado, eu te agradeço e te louvo, Senhor, pela tua bondade e misericórdia. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem falado conosco. Ah, Deus, nós amamos ouvir tua doce voz. Nós amamos te ouvir, Senhor, porque no Senhor existe direcionamento para aquilo que precisamos. No Senhor, Pai, nós não ficaremos perdidos no meio do caminho, jamais, Senhor. No Senhor estaremos seguindo o caminho que devemos caminhar, aquele que o Senhor trilhou para nós. Então, Deus, cuida da gente, guarda-nos em Ti, ó Pai. Pai, hoje eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor acalme nossa mente e coração. Em momentos, ó Deus, é muita ansiedade em nossa mente e coração, que a nossa mente fica acelerada, nosso coração fica inquieto. Então, Deus, desacelera a nossa mente, acalma o nosso coração, Deus, para que a gente aprenda a Te ouvir. Queremos Te ouvir, Senhor, não queremos ouvir a voz da nossa ansiedade, dessa ansiedade que está em nós, mas queremos ouvir, ó Deus, a Tua voz, para que essa ansiedade seja silenciada em nome de Jesus. Pai, seja com a gente, Deus, seja conosco, ó Deus, guarda-nos em Ti, livra-nos de todo mal, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe e que você aprenda a ouvir a voz do Senhor todos os dias da tua vida, em nome de Jesus, amém?